Pode Respirar, um podcast que vai ajudar o seu filho a respirar melhor. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Respirar, o podcast mais completo e informativo sobre a saúde respiratória das crianças. Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente relevante e que causa preocupação em muitas famílias, principalmente se você tem bebezinho pequenininho aí na sua casa, que é a bronquiolite. Então, vai ter muita informação aqui hoje para vocês. Eu sou a doutora Thalita, sou pneumologista infantil. Eu sou a Maísa, fisioterapeuta respiratória pediátrica, e estou aqui com a doutora Thalita, pneumologista infantil, e nós vamos bater um papo sobre a bronquiolite. Doutora Thali, o que é a bronquiolite, tão temida pelas grandes famílias por aí? Então, pessoal, vamos lá. A bronquiolite, ela é uma doença infecciosa causada por vírus respiratórios. E um primeiro mito aí que eu quero desmistificar com vocês é que o único vírus causador da bronquiolite é o vírus sincicial. Ele não é o único, tá? A bronquiolite ela pode ser causada por vários vírus respiratórios. O vírus sincicial, o rinovírus, o adenovírus, o influenza. Tem muitos vírus que podem ser causadores da bronquiolite. Quando a criança começa com quadro de bronquiolite, geralmente no início dos sintomas, primeiro, segundo, terceiro dia, a criança vai ter só um quadro que parece um quadro gripal. Uma coriza, uma tossinha, um pouquinho de congestão, mas nada muito relevante. Depois dessa primeira fase, lá para o terceiro, quarto, quinto dia, os sintomas eles podem começar a se agravar. E aí a criança começar a apresentar sinais de desconforto respiratório, né, esforço para respirar. A tosse ela pode piorar, a secreção ela pode aumentar, a oxigenação pode começar a cair. Então, essa segunda fase, que é a fase do pico, é quando os sintomas clássicos da bronquiolite vão aparecer, né? Aquela tosse mais intensa, desconforto respiratório. Muitas vezes até, tem pacientes que chegam no meu consultório, algumas mães que chegam e falam assim, nossa, doutora, mas quando meu filho começou com os sintomas, eu até passei no pediatra, ou fui no pronto-socorro, examinaram, escutaram um pulmãozinho e falaram que era só tinha uma congestão nasal, só para fazer a lavagem nasal. E me mandaram voltar para casa. Depois eu voltei de novo, porque eu vi que o quadro estava piorando. E aí meu filho já estava cansado, teve que internar, né? Então, será que o primeiro médico que avaliou não fez o diagnóstico correto? Será que ele deveria ter tido alguma conduta e acabou, né, comendo bola? E na verdade não, né? A gente vê que a bronquiolite ela tem essa evolução natural. Muitas vezes começa como um quadro gripal comum, simples, sem nenhum sinal de gravidade. E com a evolução, né, com o passar do tempo, lá para o terceiro, ao quinto dia, a gente tem o pico, né, dos sintomas, que é quando a criança realmente vai ter esses sinais de maior gravidade, né? Certo. E realmente não tem como saber, né? Começa com sintomas clássicos que todo mundo pode apresentar. Exatamente. Coriza, né? Aquela tosse mais produtiva, às vezes não. Então, confunde realmente Confunde com o muito. resfriado, né? Então, a evolução que vai nos dizer se é ou se não é. Exatamente. Mas, doutora Thali, existe algum medicamento que pode ser feito tanto preventivo quanto para tratar a própria bronquiolite? Então, gente, para nossa frustração geral, não. Não existe um tratamento medicamentoso, tá? Eu canso de ver crianças que, sei lá, bebezinhos de 1 mês, 2 meses de vida, que vêm com a receita de corticoide, bombinha, né, broncodilatador, antibiótico. E não, assim, medicação, xaropes, não vão tratar, nem prevenir e nem evitar a evolução da bronquiolite, tá? Ela tem esse ciclo natural, então não existe algo medicamentoso que a gente possa dar de forma preventiva. E mesmo no momento que a criança está no pico dos sintomas, não tem uma medicação específica que a gente possa dar,
tá? Então, assim, a nossa conduta como profissional de saúde vai ser dar suporte para aquela criança conseguir respirar, dar conforto, dar oxigênio se precisar, para que a evolução natural da doença aconteça da forma menos sofrida possível. Então, realmente, eu sei que é um pouco frustrante a gente falar que não tem uma medicação, mas de fato não tem. E qual que é a grande questão? Muitas vezes é a fisioterapia respiratória que vai ser uma grande aliada e vai evitar internações, né? E vai, enfim, né, promover um melhor desenrolar aí dessa história, né, Má? A gente vê bastante isso, né? Então, conta pra mim, quando a criança começa com aquele quadro mais leve, assim, da bronquiolite, né? Aqueles sintomas mais iniciais, você como físio, né, que tá super acostumada aí a trabalhar com bebezinhos pequenininhos, que estratégias aí que você tem, que você usa no seu dia a dia para tentar contornar aí a situação? É verdade. Eu vejo muito realmente a frustração das mães por não ter um medicamento para poder tratar aquelas condições que a criança está apresentando no momento, né? E é como você disse, nós temos que tratar os sintomas. E a fisioterapia trata muito os sintomas. Então, nós temos que avaliar primeiro o caso da criança, que nós temos 3 tipos de bronquiolite, né? A leve, moderada e a grave. Em todos os 3 estágios, a fisioterapia ela está presente. Porém, na leve e moderada, que é logo no começo, a gente consegue fazer o tratamento em casa na maioria das vezes e evitar a ida ao pronto-socorro e evoluir para um quadro um pouquinho mais grave. Então, a fisioterapia ela vai usar os recursos que nós temos, que é a mão. A mão é o nosso carro-chefe e através da fisiopatologia da doença, nós vamos mobilizar aquela secreção. Porque a bronquiolite é o vírus que vai causar uma descamação naquela região ali do pulmão. E essa descamação vai gerando secreção, né? E essa secreção ela vai incomodando muito a criança. A criança ela começa a não conseguir respirar direito, porque o excesso de secreção atrapalha ela comer, ela dormir. E a partir disso pode levar ao quê? O quadro de desconforto respiratório. Então, quanto antes a gente intervir, é melhor. Como foi dito, não tem como a gente saber se é ou se não é uma bronquiolite. Então, no primeiro sintoma de obstrução nasal, aumento de secreção e tosse, a fisioterapia já é indicada. E a partir disso, nós vamos acompanhar, junto com o pneumo, junto com o pediatra que acompanha a criança, se aquele quadro vai evoluir ou se a gente vai conseguir manter ele em casa mesmo para conseguir remover essa secreção, que é o fator principal que atrapalha a vida da criança como um todo. Má, e uma coisa que eu acho que grande parte aí da população conhece, que muitos pediatras conhecem, é a tapotagem. Sim. O que você acha da tapotagem? A Ela ajuda, tapotagem. não ajuda? Tem muitas mães que eu vejo, né, que ficam lá dando os tapinhas nas costinhas das crianças. Sai catarro, fica lá batendo, né? Realmente. Me conta aí, o que você acha? Então, a fisioterapia respiratória existe inúmeras técnicas que nós podemos utilizar como estratégias. Mas as evidências científicas é muito clara quanto a isso. Então, nós temos algumas manobras que é inviável, que não tem necessidade alguma de usar e, pelo contrário, ao invés de melhorar, ainda prejudica a respiração da criança. Então, a tapotagem, ela realmente é milenar, vem muito sendo utilizada. Ainda existe, infelizmente, alguns profissionais que atuam nesse âmbito, porém, ela não é recomendada. A tapotagem, ela tem o objetivo tinha o objetivo de remover, de desprender aquela secreção. Então, dava lá aqueles tapinha, como concha nas costas da criança, com o objetivo de desprender essa secreção e fazer ela sair. Porém, esse tixotoprismo, que é o objetivo dessa tapotagem, que é mobilizar essa secreção, não consegue acontecer com a mão. A nossa mão não tem esse poder de fazer esse tipo de mobilização de secreção. Então, realmente não é eficiente, é uma técnica que não é mais usada, ela não tem que ser usada, ela pode sim prejudicar, aumentar o broncoespasmo, que é aquela contração do próprio pulmãozinho, e diminuir ainda mais o volume corrente, que é a respiração da criança. Então, não é usado, tá bom? Então, gente, vocês estão ouvindo? Vocês prestaram atenção? Quando a gente indica fisioterapia respiratória, e aí vocês falam assim... Ah, não, eu vou ficar lá fazendo minha tapotagenzinha em casa. Vocês ouviram?
Não. Então, não façam isso, não melhora. E, pelo contrário, então, pasmem, a tapotagem pode piorar o quadro da criança. Então, informação super importante aí, né? Exatamente. Então, realmente não é qualquer pessoa que a gente tem que chamar. Confie na indicação do seu pneumo, do seu pediatra, porque realmente a fisioterapia ela é muito eficaz, mas precisa saber fazer, tá bom? Então, nós temos evidências recentes que mostram que nós devemos fazer quanto mais lento, melhor, porque nós precisamos carregar essa secreção que está mais longe do pulmão para mais perto da traqueia, para quando a criança tossir, conseguir expectorar de fato. E isso inclui a própria aspiração, que parece que a gente vai remover aquela secreção, colocando a sonda e retirando aquela secreção de forma mecânica, que é muito comum acontecer, principalmente no hospital, porém também as evidências são muito claras de que pode piorar o quadro. Porque nós estamos colocando a sonda e gerando uma resposta inflamatória junto com a própria bronquiolite. Então, pode piorar. Então, a gente tem os quadros que é a leve e moderada. Dentro desse leve e moderada, tratamos em casa com o mínimo de invasão possível. Quando fica grave e a gente não consegue manter, tem que ir para o hospital e aí a conduta do hospital é um pouco mais invasiva realmente. Então, acho que reforçando aí uma coisa interessante que você falou, porque muitas vezes quem não entende, né, todo o mecanismo, toda a fisiopatologia do que está acontecendo, acha que a fisioterapia respiratória é sinônimo de aspiração, Sim. né? Então, não necessariamente, né, a aspiração vai ser algo indicado ou benéfico para a criança também, Exatamente, né? porque é uma coisa externa que nós estamos colocando dentro e automaticamente o próprio organismo vai criar uma resposta. E essa resposta é o quê? Aumentando a secreção. Então, vai aumentar a secreção, em alguns casos causa hipoxemia e pode ser muito grave fazer esse tipo de procedimento em casa. Eu já fiz muito, viu, doutora Thali? Já fiz muito, mas as evidências científicas estão aí para nos respaldar. Então, quanto mais estudo vamos tendo, mais a gente vai agarrando ao que vai nos direcionar para o melhor tratamento possível daquela criança. Perfeito. E a gente sabe que, então assim, como eu comentei no começo, né, a bronquiolite, ela começa com quadro gripal, né, nada muito intenso, sintomas leves. Com o passar dos dias, os sintomas eles podem ir se exacerbando, a criança pode apresentar, né, mais sinais de desconforto respiratório, eventualmente, né, acabar tendo indicação de uma internação para dar suporte, para dar oxigênio. Mas depois que passa essa fase inicial, que passa o pico dos sintomas, às vezes a gente vê crianças que demoram algumas semanas ainda, né, até o negócio zerar, né? Então, vou até contar um pouco da minha experiência pessoal, né? Eu sou mãe de 2 crianças pequenas. A minha filha mais nova, com 3 meses, ela teve uma bronquiolite. Graças a Deus não precisou internar, porque tivemos auxílio de uma fisioterapeuta respiratória em casa. Então, graças a Deus, a gente conseguiu manejar os sintomas sem ter que partir para uma internação. Mas, gente, depois que passou o quadro agudo, ela ficou umas 6 semanas ainda secretiva, encatarrada, com uma tossezinha residual. Para eu falar assim, não, agora minha filha voltou a ser quem ela era. Demorou bastante tempo, né? Então, às vezes, passa de mês aí, né? E o que eu vejo muito na prática é que, às vezes, os bebezinhos estão nesse processo de recuperação, passou a fase aguda, passou o pico da doença, estão naquele quadro residual. Às vezes, pega outra coisa em cima e emenda um quadro atrás do outro, né? Agora, o que eu queria perguntar para você, Emma, então, assim, por exemplo, no caso da minha filha, demorou um tempão, algumas semanas, né? Passou de um mês até ela ficar 100%, né? Zeradinha, acabar toda a secreção dela. Que estratégias aí, já que a físio é um dos maiores pilares, né? No tratamento da bronquiolite, existe alguma estratégia depois dessa fase aguda, né, de fisioterapia respiratória que a gente pode
associar nesse período aí de convalescência da criança? O que a gente pode fazer depois que já passou a fase aguda? Se a criança estava internada, já teve alta e está em casa ainda meio mais ou menos, né? É bem pontuado, viu, doutora Thali? Porque realmente é uma doença que agride tanto o pulmão que ela fica muito reativa a qualquer tipo de situação. E aquela secreção que foi gerada ali, ela foi gerada por conta de uma necrose que o vírus causou dentro do pulmãozinho. E essa necrose pode demorar até 6 meses para cicatrizar. Então, por conta disso, aquele pulmão está inflamado, já está reativo, qualquer coisa vai fazer com que a criança continue com tosse, com um leve desconforto respiratório na maioria das vezes. Então, é extremamente necessário, quando a criança tem alta após um período de internação, continuar fazendo acompanhamento com a fisioterapia até ter a alta e a melhora dos sintomas. Então, por quê? Nós vamos continuar removendo essa secreção e vai melhorar a mecânica respiratória, porque a criança ela fica com o pulmãozinho muito restrito e a gente precisa melhorar aquele volume pulmonar, colocar ventilação naquele lugar. Para quê? Para evitar telectasias e aí essa tosse recorrente de uma coisa ou secreção, ou o próprio agente infeccioso que ainda está lá, e aquela necrose que ainda está remodelando. Então, demora um pouquinho mesmo, e a gente precisa continuar acompanhando aquela criança. Então, o ideal é, apesar de já ter alta, já está tudo bem dos sintomas mais graves que foi observado e o que levou à internação, continuar com o acompanhamento da fisioterapia. Porque aí nós vamos usar outra estratégia, sabendo de como é a doença, vamos usar uma outra estratégia para evitar esse tipo de complicação futuramente. Complicações, né? Perfeito. Exatamente. Doutora Thali, é muito comum a criança ter uma receita de corticoide, além disso da bombinha. Nesse caso, a bombinha ela é realmente recomendada? Esse chiado que a criança apresenta é por conta de um broncoespasmo, igual acontece no bebê chiador ou numa asma? Então, gente, isso é a coisa mais comum, assim, e recorrente de eu ver, nossa, quase que diariamente, né? Bebezinho, hoje mesmo eu atendi um bebezinho de 2 meses e meio que teve bronquiolite com 1 mês e veio com a receita de Aerolim e Predsim, né, prednisolona. Gente, não vai ajudar, tá? Então, como a Maísa falou, o que acontece no pulmão da criança é o quê? Descamação e acúmulo de secreção. Então, pensa assim, os caninhos por onde passam o ar estão entupidos. Entupidos por descamação daquele epitélio respiratório e lotados de secreção. A gente dá um broncodilatador, não vai resolver. Ele não vai atuar no que está causando o problema, né? Então, ele não vai tirar essa secreção, não vai tirar essa descamação que tem por dentro dos brônquios da criança. E, na verdade, o pulmãozinho da criança, principalmente nos primeiros meses de vida, ele não está totalmente desenvolvido. Então, a musculatura que a gente tem, que as bombinhas, né, de Aerolim, broncodilatadoras, vão dar essa broncodilatação, essa musculatura não existe. Então, as bombinhas de Aerolim, né, de broncodilatadores, elas não vão ter nenhum substrato para agir no pulmãozinho da criança. O que é totalmente diferente de uma criança maior, de uma criança que é asmática, numa criança que já tem uma maturidade pulmonar maior, né? Porque aí, o que acontece no pulmão de uma criança asmática é a musculatura fecha. A musculatura que tem em volta dos brônquios fecha. Aí o Aerolim, o broncodilatador, vai lá e abre. No bebezinho com bronquiolite, o problema não é nessa musculatura. Essa musculatura nem existe. O problema é descamação epitelial e secreção que está entupindo a passagem do ar. Então, para ficar super claro para vocês, não tem nenhuma evidência, não tem nenhum respaldo e não vai melhorar o sintoma da criança usar nem broncodilatador, né, bombinha e nem corticoide, Predsim, Prelone, prednisolona. Então, não vai ajudar, gente, tá bom? Tá. E doutora Thali, para finalizar, me fala. A criança passou por esse período de bronquiolite, com internação ou não, ela precisa ir no pneumologista? Olha, vou falar uma coisa polêmica aqui para vocês. Depois que a criança tem a primeira bronquiolite, eu, pessoalmente,
Acho mais importante a criança fazer um acompanhamento com um bom profissional, fisioterapeuta respiratório, até a físio dar alta para a criança. Eu acho mais importante do que acompanhar com um pneumo, gente. Então, ó, não tô nem vendendo meu peixe para vocês. Tá vendo? Mas realmente, assim, a fisioterapia respiratória, ela tem um papel fundamental, tá? Para fase aguda e para evitar complicações posteriores, tá? Agora, se a criança teve uma primeira bronquiolite, já foi um pouco mais grave, depois de um tempo, teve um novo quadro, depois de um tempo já tem uma terceira crise. Aí já muda um pouquinho, né? Aí um fisioterapeuta, um pneumologista, se a criança começa a ter quadros mais repetitivos, aí é super importante fazer acompanhamento com um especialista, né? Com um pneumologista infantil. Mas sendo bem honesta, bem transparente com vocês, assim, eu sou uma pessoa muito prática, trabalho muito com a honestidade, com a transparência. Um quadro pontual, passem com uma fisiorrespiratória, tá? Se a coisa começa a recorrer, né, se tornar episódios mais repetitivos, aí um pneumo com certeza precisa entrar em ação também. Maravilha! E esse foi o nosso Pode Respirar de hoje, com vocês, doutora Thali e Maísa, fisiorrespiratória.